Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa aula nesta noite, né? Louvamos a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui, pela bondade e misericórdia do Senhor, amém? Todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. O fundo musical está bom ou está muito alto? Tá bom? Posso falar que está alto. Todo mundo fala que está baixo e fala que está alto, ele sempre faz isso. E pior que quando vai mexer aqui já trava. Não foi, meu bem? Foi. Tá bom? Foi? Ok. Vamos então orar ao Senhor. A gente dá início, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te bendecemos nesta noite. Te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade, por nos aprender por essa palavra. Espírito Santo de Deus, tu és Deus, tu és Senhor, tu és o nosso Consolador, tu és aquele que nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo. Espírito Santo, fala aos nossos corações, nos dê entendimento e iluminação espiritual. Nós estamos na tua dependência, tu és aquele que trabalha no nosso intelecto, tu és aquele que revela o Espírito por trás da letra. Fale em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, a aula de hoje é a nossa última aula, de introdução ao Novo Testamento. Nós até agora trabalhamos no nosso curso a Bibliologia, que é o estudo da Bíblia, A gente aprendeu os princípios, os fundamentos da Bíblia, quantos escritores, foram cerca de 40 escritores, as línguas que a Bíblia foi escrita, quanto tempo levou, cerca de 1.600 anos, como que a palavra chegou até nós, com a inspiração divina, com a verdade de Deus para nós. Depois nós estudamos sobre introdução ao Antigo Testamento. Por quê? Porque o nosso incentivo é que você leia a sua Bíblia. Talvez você não tenha uma Bíblia de estudo, mas a sua Bíblia ela é suficiente, Sua Bíblia é simplesinha, ela é suficiente. Leia a sua Bíblia. Então nós trabalhamos a introdução ao Antigo Testamento para você ter noção daquilo que você está lendo, A gente precisa entender que não é uma mensagem, para o Brasil, É para um povo diferente do nosso, uma cultura diferente, uma época diferente. E é por isso que após a introdução ao Antigo, onde a gente falou cada livro do Antigo Testamento, a gente agora está trabalhando a introdução ao Novo Testamento. Porque na medida que você vai lendo o Antigo, é interessante que você também leia o Novo Testamento, E a gente vai finalizar hoje. Então a gente tem falado um pouquinho de cada um dos livros da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. A gente sabe que o Antigo Testamento tem 39 livros. E o Novo tem quantos? 27. Então, total, quantos livros tem a Bíblia Sagrada? 66. A Bíblia tem 1189 capítulos. Se você ler 4 capítulos por dia, na verdade, em menos de um ano você lê a Bíblia toda, se você não falhar na sua leitura, tá bom? A gente fala um ano, mas um pouco menos você já lê a sua Bíblia toda. Então é interessante que você leia, eu indico 2 no Antigo, 2 no Novo. Tem gente que lê em sequência, não tem problema, mas é interessante que você comece no início, Temos pessoas aqui que estão avançando na leitura, Não tinham uma facilidade de ler a Bíblia e hoje estão lendo, estão entendendo, não é isso? Depois eu quero que vocês me procurem para a gente dar a você a oportunidade de testemunhar o seu avanço, tá bom? Você que tinha dificuldade de ler, agora você está lendo, você está compreendendo. Tem aluno aqui que já leu a Bíblia toda, Mas tem outros que não, ainda não haviam lido, não tinha esse bom hábito, está criando esse hábito. Isso, irmãos, é uma criação de bom hábito. Nós estamos criando um hábito. Para criar hábitos, isso leva tempo. Da mesma forma que para você criar leva tempo, para você perder também leva tempo. Então, por exemplo, a pessoa tem um mau hábito. É difícil a pessoa se libertar daquele mau hábito. Está tão mal acostumado, Da mesma forma, um bom hábito, você cria ele, para você perder é mais difícil. Então, crie esse bom hábito. Ponha na sua meta diária: eu preciso ler a minha Bíblia. Como é que eu sei que eu estou no caminho certo, se eu não li a Bíblia toda? Como é que eu sei que eu estou ensinando
ensinando certo, eu estou pregando certo, eu não conheço a Bíblia, né? A gente fala que a Bíblia é a bússola, a Bíblia é a nossa direção, a Bíblia é o nosso guia, mas você não conhece. E aí? Então qualquer um que pregar vai levar você. Qualquer um que te ensinar alguma coisa vai levar você, porque você não conhece. A gente precisa buscar conhecimento bíblico. O líder da União Mundial Evangélica, ele é um pastor americano, ele falou que os evangélicos hoje são analfabetos bíblicos. Triste para nós, né? Porque a gente está na era da informação, da tecnologia, a gente tem uma multidão de conhecimento à nossa disposição, né? No toque dos dedos, no piscar de olhos. Você vai lá no YouTube, tem excelentes ministros, ministras, professores, doutores ensinando a Bíblia e a gente não consegue entender e aprender. Por quê? Falta um esforço nosso também, né? Então a gente precisa se esforçar. À medida que você vai lendo, vai passando o tempo, o seu corpo, a sua mente vai pedindo para você ler. Os irmãos já têm essa experiência, né? Se em 21 dias você criar esse hábito, daqui a pouco o seu corpo, a sua mente vai pedir o quê? Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Então faça isso. Oração e Bíblia. Ande de mãos juntas, oração e Bíblia. Não basta também conhecer a letra, tem que ter a espiritualidade, né? Então nós estamos aconselhando os irmãos. Hoje é a nossa última aula da introdução ao Novo Testamento. E a nossa próxima matéria, a gente vai falar sobre liderança, né? Temos alguns alunos aqui que fizeram um curso de liderança, né? Já estão quase especialistas na área. Mas vocês vão ganhar uma apostila, né, bem elaborada, mais de 100 páginas, uma apostila muito boa mesmo, né? E está falando sobre a importância, o papel da liderança, como ser líder na sua família, como ser líder no ministério, como que a gente tem que aprender com os líderes da Bíblia, o que a Bíblia diz que um líder deve ser. Então está maravilhoso, né? A gente ainda tem muito a aprender. Os alunos que vão entrar agora não vão perder, porque as aulas estão gravadas, a gente passa a lista das atividades, né? Os irmãos, né, podem nos procurar. Qualquer coisa a gente pode marcar também um outro encontro para a gente repassar as matérias que os irmãos perderam. Não tem problema, tá bom? A gente está aqui à disposição para o conhecimento mesmo, ok? Hoje a gente vai falar sobre as cartas pastorais, tá bom? 1º e 2º Timóteo e a carta de Tito, ok? Vamos lá, vai na sua pochete, tá bom? Cartas pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito. Eu acho que eu pulei um pedacinho aqui. Deixa eu voltar. Não, tá certo. Vamos lá. A epístola a Tito, epístola é carta, tá bom? Juntamente com 1º e 2º Timóteo, são consideradas desde o século XVIII como cartas pastorais, indicando assim a natureza dos assuntos tratados. Timóteo, ainda um pastor jovem e inexperiente, ficou encarregado da importante igreja de Éfeso, tendo, pois, necessidade de Paulo escrever-lhe para animá-lo e transmitir instruções gerais com relação à igreja. Ou seja, as cartas pastorais, ela apresenta assuntos acerca da administração, da organização e dos cuidados pastorais, né? Então, como deve funcionar uma igreja, né? Como que um pastor deve, né, administrar, organizar e cuidar do seu rebanho? Está nas cartas pastorais, né? A gente vê que tanto Paulo escreveu a Tito, que era o filho na fé de Paulo, como também a Timóteo, né? Enquanto Timóteo ficou responsável pela igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso era uma igreja extremamente importante para o cristianismo, eles estavam num ponto estratégico, porque a cidade de Éfeso, na época, era uma das mais populosas e mais importantes, no sentido tanto comercial quanto religioso, né? Então, Paulo, ele vai passando por cidades importantes, ele vai fundando igrejas, e ele vai enviando e preparando pessoas para tomar conta daquelas igrejas, porque ele era um missionário, ele era o fundador. Só que o interessante é que ele não só fundava, ele preparava e voltava pelo caminho que ele havia feito. Para quê? Para saber como é que estavam as igrejas que ele fundou, como é que estava a liderança, como é que estavam as ovelhas, se estava tendo crescimento espiritual,
crescimento numérico, né? A gente quer que cresça numericamente, com certeza, né? A igreja começou com 10, no final do ano tem 30, mas é necessário também o crescimento espiritual, ok? Então Paulo tinha essa preocupação. Então Timóteo ficou com a igreja de Éfeso, estava num ponto estratégico extremamente importante, mas estava lutando contra o paganismo, a idolatria em Éfeso, né? Ali em Éfeso havia os templos aos deuses dos gregos, né? A cultura grega era muito forte em Éfeso. Então, por exemplo, a prostituição cultural era comum. Havia sacerdotisas, sacerdotes, prostitutos que se prostituíam adorando os deuses da Grécia, né? Então, assim, Timóteo estava um jovem pastor enfrentando batalhas espirituais, batalhas contra homens, né, filósofos, falsos mestres que se levantavam, falsas filosofias que iam contra os princípios bíblicos. Então Paulo, com toda essa preocupação, colocou Timóteo lá e orientou Timóteo. Já Tito, tá aqui, ó, era representante apostólico de Paulo junto às igrejas de Creta. Assim como Timóteo, ele era um verdadeiro filho na fé. Paulo havia deixado em Creta a fim de reformar uma igreja fraca e corrupta. Escreve esta carta para reafirmar os objetivos que Tito deve promover. Então Timóteo estava na igreja de Éfeso, extremamente importante, um ponto estratégico, né? Uma cidade rica financeiramente, mas pobre espiritualmente, moralmente corrupta, né? Eu acredito que os irmãos já entendem que os romanos, eles eram um povo que tinha uma lei maravilhosa, mas a questão deles envolvendo a sexualidade era muito depravada, né? O sexo era de uma forma muito ilícita, muito suja, né? E Tito estava em Creta, que também é uma cidade extremamente importante na Grécia, né? Hoje a ilha de Creta é uma das mais caras do mundo, né? É uma ilha assim, riquíssima, só vai lá os, né? Quem sabe onde a gente chega lá, né? Fazer missões lá em Creta, né? Então, eles estavam em dois pontos estratégicos, as igrejas estavam em lugares extremamente importantes, né? Mas enfrentando batalhas terríveis, oposição, demônios, né? Porque liderar é isso, né? A gente não enfrenta apenas oposições humanas, mas também espirituais. E aí Paulo, com essa preocupação, estava orientando os seus filhos na fé, que eram pastores dessas igrejas. Então, a carta de 1 Timóteo, ela foi escrita cerca do ano 66 depois de Cristo, de Macedônia, talvez de Filipos, né, a cidade de Filipos, onde Paulo e Silas repreendem aquele espírito de adivinhação que estava na vida jovem, né, e são presos por causa disso. A de Tito foi cerca do ano 66 depois de Cristo, da cidade de Corinto ou de Necópolis. E a de 2 Timóteo foi no ano 68 depois de Cristo, provavelmente de Roma, do calabouço, que é a prisão Mamertina, né? Uma prisão, era a principal prisão de Roma, existe até hoje, tá? O dia que você for lá para Roma, você vai, faça essa visita, vale muito a pena. E Paulo provavelmente estava na prisão de Mamertina, que foi a sua última, né? Depois ele foi condenado à decapitação por Nero. Ele era acusado de ter colocado fogo em Jerusalém, né? De ter incentivado o povo, a rebelião, né? Que ele era um incendiário, né? É um homem terrível. Provavelmente Paulo escreveu, né, nesses anos. Agora, a gente não tem datas exatas, tá, irmãos? Então não são datas exatas, tá? Isso aqui é só uma estimativa. A gente tem falado muito sobre isso. As datas bíblicas são estimativas, tá bom? E isso no Novo Testamento, imagina no Antigo, a gente fala de milhares de anos atrás. Mas o que a gente tem que entender, tem inspiração divina, né? A mensagem que está ali é atual, é para os dias de hoje. Eu tiro lições da vida de Paulo, dos ensinamentos de Paulo a Timóteo e Tito para a minha vida, como líder, como igreja, como membro, como obreiro, como pai, como mãe, né? Como congregado. É interessante que na carta de 2 Timóteo, Paulo não vai focar na administração da igreja, mas ele vai focar no ministério de Timóteo, ele vai elogiar Timóteo, né? Paulo, ele era um homem, diferente do que muitos pensam, ele era um homem que ele amava as pessoas. As pessoas pensam que
Paulo era um carrancudo, era grosseiro. Não, Paulo foi transformado, né? O assassino se tornou um homem melancólico, né? O homem que era violento se tornou um homem amoroso, que é isso que o Espírito Santo faz em nós, né? Ele nos transforma de dentro para fora. Então ele vai elogiar muito Timóteo nessa segunda carta que ele envia a Timóteo, tá bom? Aí na sua apostila está falando a divisão, né, de cada capítulo, da primeira carta a Timóteo, da segunda, de Tito, tá bom? Aqui é só a gente faz uma apresentação e aí na sua apostila está mais detalhado. Depois você vai ler, você vai entender, ok? Vamos para as epístolas gerais. Vamos lá. As epístolas do Novo Testamento se dividem em duas classes. As paulinas. O que quer dizer epístolas paulinas? Perfeito. E as petrinas? Por Pedro. E as joaninas? O João, tá bom? Isso aqui é só para conhecimento. Quando você lê, você não ficar espantado. Então, as epístolas do Novo Testamento, as cartas, se dividem em duas classes. As paulinas, escritas por Paulo, as quais já estudamos, e as gerais, que também são chamadas católicas ou universais. A palavra católica significa universal, tá bom? Então, né, não se espante, católico significa universal. É uma palavra grega, né, uma junção de duas palavras gregas que fala junto o todo, né, que abrange o todo, ou seja, universal, tá bom? Então, o Novo Testamento é dividido em epístolas paulinas, e a gente viu que são 13, ou seja, Paulo quase escreveu a metade do Novo Testamento, são 27, ele escreveu 13 livros, 13 cartas, né? E o restante são as gerais, ou universais, ou católicas. Devemos lembrar que a Epístola aos Hebreus é considerada por alguns como paulina, está aí na sua apostila, por exemplo, Alexandre acredita que, Clemente acredita que tenha sido Paulo, mas já outros acreditam que não, tá bom? E outros, né, não têm dessa convicção. Essa epístola é o marco da divisão dessas classificações, paulinas e gerais. Então tem 13 que a gente pode afirmar que são de Paulo. Aí vem a carta aos Hebreus, que hoje já se entende que o autor é anônimo. Algumas bíblias falam que é Paulo, outras já falam que é anônimo, né? Pode ter sido Lucas, tá aí na sua apostila, quando você ler, você vai ver. Pode ter sido Lucas e tantos outros, tá bom? E quando chega depois a carta aos Hebreus, são as gerais. Então a carta aos Hebreus faz essa divisão, Paulo e as gerais, tá bom? Essas cartas são chamadas gerais por quê? Porque os destinatários das mesmas não estão especificados como são nas de Paulo. Então Paulo, quando escreve suas cartas, ele tem o cuidado de dizer os destinatários, ok? As gerais não está especificado. Por exemplo, quando o Tiago escreve a carta dele, ele fala as 12 tribos que estão na dispersão. Acredito que são judeus dispersos por causa da perseguição, né? Mas não tem especificado para quem que ele está escrevendo. Está dando para entender? Vocês não estão entendendo? Alguma dúvida? Dúvidas? Amém? Então as gerais por quê? Porque não tem um destinatário especificado. São de cartas. Quem já recebeu carta aí? Quem já recebeu? Aí alguns varões tem que dar carta para as varões aí, ó. Né? Não tem o remetente, não tem o destino, né? Para quem? Não, quem envia. Então nós estamos falando de cartas, tem que ter um destinatário. Paulo é especificado, as gerais não está especificado, está muito claro, mas a gente entende, é para a igreja, é para nós, né? É para o povo de Deus, tá bom? A epístola aos Hebreus, irmãos, essa epístola é linda, leia essa epístola, tá bom? Quando você chegar na epístola aos Hebreus, na sua leitura, você está lá lendo em sequência, né? Leia com calma, não precisa ler a Bíblia com pressa, tá ok? Precisa, vai devagar, você não precisa ter pressa, né? A gente acredita que quando Jesus voltar, você já vai ter lido a Bíblia toda, né? Leia devagarzinho, e mantenha, eu não tenho costume, leia o capítulo, né? A gente tem aluno que começou no capítulo, agora já está avançando para mais. Faça isso, faça no seu tempo, na sua capacidade, né? Não fique se cobrando muito. Aí eu não li nada ontem, não vou ler mais. Não, leia hoje, tá bom? Tenha calma.
paciência com você, você também tem o seu tempo, você tem os seus afazeres, você está criando esse hábito, mas você precisa se esforçar. Então leia um capítulo por dia, leia um salmo. Tem 150 salmos, né? Se você ler um por dia, cerca de 5 meses, você vai ler todo o livro de salmos. 5 meses, faça isso. Então, leia com calma. Quando chegar na carta aos Hebreus, leia devagar, né? Comece com os evangelhos, né? Leia os evangelhos devagar, não tenha pressa, Atos dos Apóstolos, você vai à carta aos Romanos, e assim sucessivamente. Leia com calma, tá bom? Não entendeu? Busque um dicionário, né? A gente tem indicado aos irmãos, busque um comentário expositivo. Leia devagar, tá bom? Pouco a pouco a gente vai chegando lá. Vamos lá. Epístola aos Hebreus. O autor, a carta é anônima. A gente não pode hoje afirmar mais que é Paulo, tá bom? A gente não tem mais como afirmar. Tem sido atribuído a Paulo. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Barnabé, outros dizem que é Lucas, outros dizem que pode ser Apolo, entre outros, tá? Aí na sua apostila tem o porquê que seria Paulo. Por que alguns defendem que é Paulo? Um dos motivos é que tem uma saudação final, como Paulo fazia nas suas cartas. Mas isso não significa que foi ele. Pode ser alguém que, inspirado nos escritos dele, tenha escrito também uma saudação no final. Então não posso especificar que tenha sido Paulo, ok? Destinatários. Quem são os destinatários? São judeus, né? Os hebreus cristãos, né? Aqueles que eram do judaísmo e se converteram ao cristianismo. Qual o propósito dessa carta? Os judeus convertidos estavam em perigo de voltar ao judaísmo ou darem muita importância às observâncias cerimoniais. O autor está advertindo contra a apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé, né? Anota aí na sua apostila, apostasia, abandono da fé. Está lá, capítulo 3, versículo 12. E exortamos a maturidade cristã. Quando você abrir no capítulo 5, especificamente, acho que no versículo 14, né? É do 5, versículo 11 ao 6, versículo 2, que ele está focando sobre maturidade. Não aparece a palavra maturidade, aparece a palavra perfeito. Anote isso aí. Quando o escritor da carta aos Hebreus está falando sobre ser perfeito, varão perfeito, ele não está falando de perfeito que é a ausência de erro. Ele está falando de maturidade, né? Então, aqueles cristãos que eram judeus, que se converteram ao cristianismo, eles, devido à perseguição romana, bem, esse período que as cartas estão sendo escritas é um período de intensa perseguição aos cristãos, mas eles eram tolerantes ao judaísmo. Então era, convencionalmente dizendo, né, era melhor ser do judaísmo do que do cristianismo, porque o judaísmo era tolerado pelo Império Romano desde o tempo de Cristo, né? Eles permitiam o sinédrio, né, o julgamento dos judeus, eles tinham um respeito pelos sacerdotes judeus, né? Jesus foi julgado também pelo sinédrio judeu, depois foi levado aos romanos, né? Então assim, eles tinham essa tolerância aos judeus, à religião, ao judaísmo, mas ao cristianismo não. Ao cristianismo não. Então esses judeus estavam no meio da perseguição. Então é melhor a gente voltar para o judaísmo e não morrer. A gente está adorando um Deus só, que o judaísmo é monoteísta, só adora um Deus, né? Estamos observando a Torá, a lei de Moisés, então está tudo certo. Só que eles precisavam permanecer firmes na fé, que Cristo é o Senhor e o Salvador, que é o cristianismo, né? Por exemplo, no judaísmo havia a prática dos sacrifícios, né? Havia toda uma cerimônia para purificação de pecados. Então, o escritor dessa carta está chamando a atenção deles. Cuidado, que vocês podem entrar em estado de apostasia, abandonar a verdadeira fé. A verdadeira fé está em Cristo Jesus. Jesus já fez o sacrifício no Calvário. É por isso que ele chama Jesus de sumo sacerdote. E é o único livro do Novo Testamento que compara Jesus ao sumo sacerdote, né? Essa carta, por exemplo, cita cerca de 40 vezes o Antigo Testamento ou algum ritual. Por quê? Está chamando a atenção. Olha, o Antigo Testamento, as cerimônias que eram feitas lá eram uma sombra das coisas que já passaram. Cristo é a revelação. Então, por exemplo,
sumo sacerdote lá, que era aquele que intercedia, né, a Deus em relação o povo em relação a Deus, Jesus é quem faz esse papel. Então vocês não podem abandonar o cristianismo, voltar para o judaísmo. Vocês têm que permanecer na fé em Cristo Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. E vocês precisam crescer, amadurecer espiritualmente, né? Um autor que eu gosto muito de ler, que é o Warren Wiersbe, ele, inclusive tem um comentário expositivo dele, eu mandei até lá para o grupo o nome dele. Se você puder, compre o comentário do doutor Warren Wiersbe. Ele fala que o grande problema da igreja hoje não é o pecado, é a imaturidade espiritual. Os cristãos não são maduros, que é o perfeito que fala aqui, que é o adulto, entende? Então são cristãos que imaturos, são como criança. Por isso que esse escritor fala: vocês já eram para estar se alimentando do alimento sólido, mas a gente ainda tem que dar leite para vocês. Vocês já eram para ser mestres, mas a gente tem que voltar e ensinar os princípios, os fundamentos da fé tudo de novo. Já precisa ser mestre, né? Porque vocês são imaturos. Então ele está chamando a atenção para isso, e é um problema dos dias de hoje. Percebe que foi escrita, né? Há anos atrás, no primeiro século, mas é um problema atual. A apostasia, o abandono da fé verdadeira, né? As pessoas querem misturar as religiões, achando que Deus é o Deus de todas. Deus não é o Deus de todas as religiões, né? E as pessoas são imaturas espiritualmente, né? Então é um tema extremamente atual, tendo como principal propósito doutrinário mostrar a glória transcendente da era cristã em comparação com a do Antigo Testamento. Ele deixa bem claro, ó, o que aconteceu lá é uma sombra das coisas que passaram. Está tudo apontando para quem? Para Jesus. O sacerdócio levítico aponta para quem? Jesus, né? As festas sagradas estão apontando para quem? Jesus. Lembra que a gente viu em bibliologia que todos os livros da Bíblia, Jesus está lá? Está lá na apostila de bibliologia, tá bom? Todos os livros da Bíblia você precisa ver Jesus, lá no Gênesis. Quem é Jesus no Gênesis? Quem lembra? Quem? A promessa. Mas começou como essa história? Sim, mas... Não estou entendendo. Criador, sim, Jesus é perfeito, ele está falando da criação. Façamos, né? Mas o que eu vejo Jesus no Gênesis? Perfeito. E vai fazer o que com a serpente? Perfeito. Jesus no Gênesis. Então, todos os livros da Bíblia está Jesus, né? E é isso que esse escritor está falando. O Antigo Testamento é uma soma das coisas que já passaram. Vocês não têm que fazer aqueles rituais mais, vocês não têm mais que sacrificarem mais, né? Não precisa mais de um sacerdócio humano para interceder da linhagem de Levi. Não, Jesus é o sumo sacerdote. E não só o sumo sacerdote, ele é o sacrifício perfeito, né? Único e completo, não precisa de outro. Essa carta é maravilhosa. Leia essa carta e eu tenho certeza que a sua fé em Cristo vai só aumentar. Amém? Uma rápida pergunta aqui, os judeus hoje, não convertidos, eles ainda acreditam que o sacrifício de um animal perdoa os pecados deles? Eles não têm mais esse hábito, né? Esse hábito eles não têm mais, mas eles ainda guardam o Messias. Eles não têm mais esse costume, eles ainda têm as suas festas sagradas, né? A sua forma de devoção a Deus, que é a oração, né? Que é a oferta, o ajudar o outro, dar esmolas. Eles têm essas práticas, mas eles ainda guardam o Messias. E eles ainda não se... Por isso que fala se converter, né? Porque eles não, os ortodoxos, né? Aqueles que estão no judaísmo antigo, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles ainda estão aguardando ele, infelizmente, né? Vamos lá? Qual é o tema? Qual é o tema dessa carta aos Hebreus? Quem pode ler? Superioridade de Jesus Cristo. Repare que a palavra superior aparece aí pelo menos 13 vezes, né? Está aí na sua apostila as referências, tá bom? Palavra-chave, né? Quais são as palavras-chave? Melhor, superior ou perfeito. A palavra grega kleison, que significa mais forte, mais poderoso, mais excelente, maior,
né? Ele está falando da superioridade de Jesus. Jesus é superior a todas as práticas passadas do judaísmo, ok? Jesus é superior. A data é de 63 a 68 depois de Cristo. A análise da epístola cita o Antigo Testamento 30 vezes. É o único livro onde Cristo é representado como sumo sacerdote no Novo Testamento. E os irmãos entendem por quê, né? Eles queriam voltar ao judaísmo, e o judaísmo, né, tinha os sacerdotes, o sumo sacerdote, a questão, né, sacrificial, oferecer sacrifício, e ele está apresentando, não, Jesus já é o nosso sumo sacerdote, é ele que intercede, né, por nós diante do Pai. Então está aqui na carta aos Hebreus, ok? Aí o seu conceito está mais completo, o que cada capítulo fala, depois você vai dar uma lida aí, tá bom? Aí você vai acompanhando na sua Bíblia e você vai fazendo a comparação, ok? Marcando bonitinho na sua Bíblia, deixar a Bíblia toda riscada. A Bíblia é bonita, não é a Bíblia que está toda novinha não, tá? A Bíblia que está muito novinha, a gente fica preocupada, né? Por quê? Não está vindo muita Bíblia. A Bíblia é boa que tem umas orelhinhas, né? Tem uns rasgadinhos, né? Por quê? Porque está sendo bastante usada, ok? Então, dá uma riscadinha lá, compra uma Bíblia só para isso, né? Para a gente, né, estudar e aprender. Epístola de Tiago. Quem foi o autor? Foi Tiago. Este nome ocorre 40 vezes no Novo Testamento. Então, é um nome muito comum na época, o nome de Tiago, tá bom? A igreja cristã atribui este livro a Tiago, filho de José e Maria, irmão do Senhor Jesus, que se tornou líder da igreja primitiva depois do martírio de Tiago, filho de Zebedeu. Então, isso aqui é o que diz a tradição cristã, tá? Alguns pensam que pode ser o Tiago, filho de Alfeu, né? Alguns pensam que é o Tiago, filho do Zebedeu. A tradição diz que é o Tiago, irmão de Jesus, tá bom? Que passou a assumir a liderança da igreja de Jerusalém após a morte de Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que eram discípulos de Jesus, tá bom? Então, provavelmente é o Tiago, irmão de Jesus. Jesus tinha um irmão chamado Tiago, ok? Destinatários. Aí fala, ele começa dizendo as 12 tribos da dispersão. Então, tá vendo? Não tem especificamente, por isso que é uma epístola geral. Não tem um destinatário específico. Ele fala as 12 tribos da dispersão. Acredita o quê? Os judeus que estavam sendo perseguidos e se espalharam pelo Império Romano, né? Fugindo da perseguição, tá bom? Eram judeus convertidos que moravam fora da Palestina numa dispersão, talvez devido a uma perseguição que se iniciou lá, né, com Estevão, o primeiro mártir, ok? Então, até antes de Estevão ainda havia uma tolerância aos cristãos, né? Mas após a morte de Estevão, quem consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir? Quem? Sim, o grande missionário cristão foi, né, quem consentiu na morte de Estevão, né? Então, assim, ele é um exemplo que há esperança para o ser humano. Deus pode pegar o pior ser humano que existe e transformar no maior ganhador de almas. Por isso que nós não podemos, né, julgar. Eita glória! Por isso que nós não podemos desprezar. Fulano tem um currículo péssimo, mas Saulo tinha também. Então, a gente precisa dar oportunidade às pessoas, acreditar nas pessoas, né? Sei que é difícil, né? Nem todo mundo faz valer a oportunidade, mas a todos tem que ser dado, né? Todos têm que ser abraçados, todos têm que ouvir a pregação do Evangelho, todos têm que ser instruídos. E claro, outros Paulos vão se levantando durante as gerações, né? Pessoas que tinham um péssimo currículo se tornar um exemplo, ok? Então Jesus faz isso ainda, né? Nos dias de hoje ele ainda faz essa grande obra, ok? Texto-chave, capítulo 1, versículo 27, capítulo 2, versículo 26. São os textos, né, mais marcantes, ok? Depois você abre aí na sua Bíblia, dá uma lida, marca lá, tá bom? Qual é o tema? A religião prática. Princípios para a prática cotidiana da verdadeira fé cristã. Essa carta, na antiguidade, houve-se um debate se ela era canônica, né? Canônica quer dizer se ela estava dentro da norma, da regra, padrão para se ter como inspiração divina. Por quê? Porque ela não menciona muito o nome de Jesus, né? Mas essa carta ela é mais prática do que doutrinária. Então, quando Tiago escreve essa carta, ele não está preocupado em falar das doutrinas
Ele está preocupado em falar da prática. Como que você vai pôr em prática as doutrinas cristãs? Então o foco dela é a prática religiosa. Quando fala do amor ao próximo, ele vai lá e fala que adianta você mandar o seu irmão embora se você sabe que ele não tem o que comer. Não, você tem que dar para ele o que comer, você tem que dar para ele o que vestir. Então ele é prático, né? Então é uma carta assim, maravilhosa. Leia essa carta, porque ela nos dá um direcionamento como que eu vou praticar as doutrinas. Ame o próximo. Eu amo o próximo. Tá, mas na prática, o que quer dizer isso? Tá com frio? Vou te dar uma veste. Tá com fome? Vou te dar o que comer. Não é assim? Não adianta dizer que eu tenho fé e eu não tenho obras, né? Quem tem fé vai ter obras. Isso é automático, tá bom? A data, ela foi escrita cerca do ano 45 depois de Cristo, de Jerusalém. Perceba que ela foi escrita antes dos evangelhos. Lembra disso? A Bíblia não está em ordem cronológica. Então houve epístolas, cartas que foram escritas primeiro que os evangelhos. Na época a tradição era oral, contava-se, né? Por exemplo, quando Lucas foi escrever o evangelho, ele foi pesquisar tudo que era falado em relação a Cristo, né? Ele não andou com Jesus, Lucas, tá bom? Ele era um médico, né? Um médico grego, um médico amado. Foi companheiro de Paulo, né? Em missões. Então ele vai procurar saber. Então ele vai escrever, por exemplo, o evangelho anos depois dessa carta, ok? Mas isso, a nossa Bíblia ela está dessa forma, os 66 livros, para a gente ter uma noção, ok? Uma noção lógica. Lembra? Não está na ordem cronológica, mas está na ordem lógica, tá bom? Então foi escrito no ano 45 depois de Cristo, né? Provavelmente a cidade de Jerusalém. Qual o estilo, né? Além de Hebreus e a primeira carta de Pedro, a carta de Tiago está escrita no melhor grego do Novo Testamento. Ou seja, Tiago era um homem culto, né? Jesus era pescador, irmão dele, mas ele estudou um pouquinho mais. Então ele era um homem culto, ele escrevia e ele falava bem, tá bom? Propósito de todas as cartas do Novo Testamento, Tiago é a menos doutrinária e a mais prática, né? Que eu já havia mencionado. O propósito de Tiago, então, é dar instruções, padrões, princípios para o viver diário da verdadeira fé cristã em relação ao nível social. Então é uma carta maravilhosa. Como que eu vou praticar isso? Vai lá na carta de Tiago, você vai ver te orientando, né, claramente. Por exemplo, na época que ele escreve essa carta, que era para judeus convertidos, havia uma briga muito grande para quem ia ser mestre na igreja. Quem vai ser mestre aqui, né? Eles brigavam pelo cargo de mestre. É por isso que ele fala, cuidado, né? Ser mestre é muito bom, mas aquele que é mestre vai ter mais duro juízo sobre ele. Então não brigue pelo cargo de mestre. Por quê? Mais duro juízo vai vir sobre quem é mestre. Que é o meu caso. O mestre aqui é o professor, que ensina, né? É um ministério. Quando Paulo fala em Efésios, ministério, ele fala, né? É doutor, mas o quê? Quem lembra? Profeta, depois evangelista, depois pastor, né? E o mestre, né? Na verdade, ela falou certo, o apóstolo, o doutor e o mestre é a mesma coisa, tá bom? Isso mesmo, apóstolo. Então são 5 ministérios. Então, o mestre aqui, que a Bíblia está dizendo, são os professores. Professor da EBD. O pessoal está brigando para ser professor da EBD, mais do juízo. A professora do seminário, mais do juízo vai vir sobre mim, tá entendendo? É assim, o pastor que ensina, mais do juízo sobre ele, porque é uma grande responsabilidade. Ensinar é uma grande responsabilidade. Então, naquela época, os judeus, né, queriam brigar. Quem vai ser mestre? Quem vai ser doutor aqui? Ele fala, cuidado, mais do juízo vai vir sobre eles. Então, assim, ele é muito prático, né? Como que você vai praticar? Ele fala, a verdadeira religião, ela é pacífica, né? A verdadeira religião, ela é uma religião que não tem brigas, né? Que ele fala do cuidado do órfão e da viúva. Essa é a verdadeira religião, que é o que? A manifestação do amor, né? Ajudar o necessitado. Então, assim, é maravilhosa essa carta. Quando você puder, leia ela, porque ela é muito, muito profunda. Fala da prática, tá bom? Vamos lá, as epístolas de Pedro, a primeira e a segunda epístola de Pedro. Quem é o autor, né? É o apóstolo Pedro, ele se identifica na primeira e na segunda, capítulo 1, versículo 1, ele fala, Pedro, né? Apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Qual é a linguagem?
Aí eu botei entre parênteses a primeira e a segunda, tá bom? Amém. A primeira carta, ela foi escrita no grego excelente. Aí na sua apostila está um quadrinho, tá? Aqui eu não coloquei quadrinho, tá bom? Então, a primeira carta está escrita no grego excelente. Provavelmente não foi o Pedro que escreveu, porque o Pedro era pescador. Então, Silas foi o seu amanuense, quer dizer o quê? O seu secretário, o seu escrivão. Por isso que o grego era o grego polido, né? Porque um secretário, uma pessoa estudada, escreveu para ele. Já a segunda carta era o grego inferior. No original tem erro de gramática. Por quê? Foi o Pedro. Pedro era pescador. Então, Pedro não escrevia tão bem, né? Então, era um grego inferior, provavelmente o próprio Pedro escreveu. Lembra? O Espírito do Senhor, né, inspirou os escritores, mas ele respeitou as características de cada um. Então, por exemplo, o hebraico do profeta Isaías é excelente. O hebraico do profeta Amós é simples. O Espírito do Senhor inspirou. Inspirar é soprar, né? Soprou. A pessoa recebeu a revelação e escreveu, mas o Espírito do Senhor, ele respeita o que você tem. Então, se você é uma pessoa simples, você vai pregar de uma forma simples e o Senhor vai te usar. Se você é uma pessoa um pouco mais estudada, você vai pregar uma pregação mais elaborada e o Senhor também vai te usar. Então, Deus respeita as características de cada um, ok? Isso aconteceu. A primeira carta, como foi Silas, o grego, que Silas escreveu. A segunda já era o grego inferior, porque provavelmente foi o próprio Pedro. Tá bom? Qual é o assunto principal? A primeira carta, sofrimento, né? E no capítulo, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 10, fala sobre o sofrimento, né? Que o sofrimento que a gente passa, né? Depois de haver um pouco sofrido, o sofrimento vos aperfeiçoará, né? Firmará, fortificará, fundamentará. Então ele deixa muito claro que o sofrimento é necessário. O crente precisa sofrer. A gente não quer sofrer, ninguém quer sofrer, mas o sofrimento é necessário. O dia que eu li esse versículo, eu venci o meu vale. Entende? Porque eu entendi, eu preciso passar por isso, eu vou sair melhor. Deus vai me aperfeiçoar, Deus vai me firmar, vai me fortalecer, vai me fundamentar. Então o sofrimento é necessário na vida do ser humano. E quando fala na vida do cristão, faz parte. No mundo vós tereis, mas tem de bom. Então o sofrimento faz parte, né? Deus permite o sofrimento para nos tornar pessoas melhores. Tem gente que não entende o propósito e fica pior. Não é isso. O sofrimento é para te aperfeiçoar. São lições que a gente precisa aprender. Quando a gente aprende, a gente vence. Agora, enquanto a pessoa não aprende, ela continua andando, ciclo, e sofrendo. É escola, né? Você está na escola. Enquanto você não passar na prova, o professor vai te passar de ano, você vai repetir de novo. Se você não aprender e não passar na prova no ano que vem, você vai repetir de novo. Então, entende por que tem pessoas que não sabem o sofrimento? Não ainda está aprendendo as lições, tem que aprender. Então, a gente vai repetindo de ano, vai vir na prova, né? Então, o sofrimento é necessário. Essa carta fala muito bem sobre esse tema. E eles estavam sofrendo perseguição, prisões, mortes, torturas, perderam seus bens, né? Então, se você fosse cristão naquela época, o Império Romano podia confiscar sua casa, seus bois, seus jumentos, né? Seus filhos. Então, ser cristão naquela época era extremamente difícil. Então, a gente acha que hoje é difícil? É sim, não estou dizendo que é fácil, mas naquela época era espada. O período mais cruel, né? Sim, e há nações hoje onde há cristãos que sofrem dessa forma. A Bíblia tem que andar escondida, não pode ter templos cristãos. Há cerca de 62 países no mundo. É a janela 1040. Os irmãos já ouviram falar a janela 1040? Quando a gente estudar missiologia, a gente vai se aprofundar mais sobre isso. Existem cerca de 62 países no mundo. Hoje no mundo tem cerca de 190 nações no mundo. Aproximadamente isso, né? Mais de 7 bilhões de pessoas na população. Mas há cerca de 62 países no mundo, isso é um número elevado. O missionário já está aqui, né? No globo, quando você vai ver o mapa global, é como se for
retangular, né, que é a janela 1040, é altitude e longitude. 62 países no mundo são intolerantes ao cristianismo. Então, se você é cristão, mata você. Se você é cristão, estupra você. Se você é cristão, tira seus bens, mata seus filhos. Existem, né? Tem que contrabandear a Bíblia. No Brasil, isso contrabandear é droga, né? Lá não, lá é Bíblia, né? Conheço uma missionária que teve que contrabandear a Bíblia em uma nação porque era intolerante. Contrabandear antibiótico. Que as crianças lá estão morrendo, né? Então, assim, há um sofrimento muito grande, né? No meio dos cristãos, né? A gente sofre, mas a pessoa sofrendo muito mais que nós. Muito mais, tá, irmãos? Não desfazendo da dor de cada um. Cada um passa uma luta, um processo. Eu passo, todos nós passamos. Mas tem gente sofrendo muito mais que a gente. Então, a gente precisa ver essas pessoas, né? E uma motivação. Não, eu preciso ficar firme. Se eles estão suportando, eu também suporto. Então, o assunto principal da primeira, sofrimento. A segunda, os hereges gnósticos. Lembra do gnosticismo? Que era uma filosofia na época, né? Que misturou ali as religiões, o misticismo sobrenatural das religiões. E ia contra o quê? A Jesus, né? Tem uma questão na atividade avaliativa que é sobre isso, exatamente sobre isso, tá bom? O que as epístolas de João, que a gente vai ver daqui a pouquinho, combatiam em relação ao gnosticismo, né? Os gnósticos, eles questionavam se o corpo de Cristo verdadeiramente era um corpo físico. Eles diziam que não era um corpo físico. Jesus, sendo Deus, não tinha como ser um corpo físico, né? Ou seja, o sofrimento ao Jesus do Calvário não foi verdadeiro. Isso desfaz completamente a nossa salvação, né? E Jesus sofreu fisicamente o que qualquer homem sofreria, né? Ele padeceu por nós. Então, era uma das filosofias, ideias que eles traziam, né? Que ia contra tudo aquilo que Cristo ensinou e fez. E na segunda epístola de Pedro, ele está focado nessas heresias mesmo, combater essas heresias. Ou seja, a igreja era perseguida pelo Império Romano e também havia perseguição interna. Falsos mestres se infiltravam dentro da igreja ensinando heresias, filosofias, ideias que é contra a palavra de Deus. Então, assim, a perseguição era intensa por todos os lados. Essa seita aí, eles tinham uma aliança política com Roma? Bem, ela era formada por pessoas que se diziam filósofas, né? Ela era tolerada sim por Roma. Porque filósofos, né? Nós temos uma revelação, não ia contra Roma, né? Por exemplo, o imperador para os romanos naquela época era uma divindade. Então eles não combatiam isso. Então Roma tolerava, agora o cristianismo não. Porque o cristianismo ensinava só Jesus é Senhor. Então quem tinha que levantar a mão e falar Nero é Senhor, morria. Os cristãos não levantavam, senão não diziam, né? Nero, ele não é Senhor. O Senhor é Jesus. Aí ia para onde? Coliseu Romano. No domingo à tarde, a diversão do povo era o Coliseu Romano. Os cristãos serem devorados pelos leões. Vocês não sabem disso, né? Leões, tigres, cachorros selvagens, né? Então, assim, a diversão que Roma fazia para manter o povo ocupado era matar os cristãos, queimando vivo, crucificando de cabeça para baixo. Acredito que o apóstolo Pedro morreu assim, né? Crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer crucificado de cabeça para cima como Jesus. Então ele mesmo disse, isso aí é tradição cristã, não está na Bíblia. Me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Os cristãos eram queimados vivos. No Império Romano, nas praças, né, nos bairros de Roma, as tochas que iluminavam a noite eram os cristãos. Quem já viu aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Ele é recente. De vez em quando a Record põe, né? Vale muito a pena você assistir. É um filme assim, ele é bem verdadeiro. Os cristãos lá eram colocados como em postes e queimados vivos. Era a iluminação das ruas. Então, assim, a Bíblia para chegar até nós, muita gente morreu. Essa palavra para chegar até você, muita gente sofreu. Muita gente derramou sangue, muita gente morreu mesmo.
Então valorize o que você tem, né? Porque é sangue de gente inocente, né? De gente fiel, de gente que amava o Senhor. Exatamente. Sim. Você vê seus filhos sendo mortos, se você não negar, vai matar seu filho agora. Difícil. Difícil, né? Se você não negar, vai jogar seu filho lá dentro do coliseu para ele morrer. Imagina uma mãe. A mãe que é cristã, que é fiel até a não, vai morrer nós dois, joga nós dois lá dentro e tudo resolvido. Então assim, era um tempo que ser cristão era forca, era morte. Eu estava vendo saiu na Gazeta um deputado fazendo uma lei, voltou para votar, olha isso, para que a Bíblia não seja mexida. E aí de 380, 30 ainda votaram contra, querer que mexesse na Bíblia. Então olha só, se o deputado, claro, que teme ao Senhor, ele cria essa lei para que não possa mexer na Bíblia, porque tem burburinho de gente querendo mexer. Então está chegando as eleições aí, consciência, quem você vai colocar no poder? Quem você bota presidente, né? Eu acredito que é deputados agora, né? Só aqueles que criam as leis com muito cuidado, não vá por amizade, não vá para benefício próprio. Pensa, essa pessoa tem temor de Deus, essa pessoa tem princípio. A gente pensando assim, volta errado. Pessoas que a gente pensa que é cristão, chega no poder e decepciona. Mas e se a gente não pensar assim? Então tenha muito cuidado, porque se a gente colocar a gente errada no poder, as nossas igrejas podem ser fechadas. Cuidado. A gente tem uma colinha nos todos os partidos que apoia a ideologia de gênero, cidade de Deus, apoia casamento gay, etc. Aí tem uma colinha, a gente espalha aquilo ali todo. Moléu, pega o Moléu, ele tem essas coisas, ele é especialista. Vai, muito. Elas fazem o que ele passou de carro. Exatamente. É aquela coisa, é melhor você ver. Mas é mesmo. Então assim, já tem leis para tirar, por exemplo, já tem escolas que não tem dia dos pais, é dia da família. Não tem dia das mães, é dia da família. Já querem tirar, por exemplo, certidão, nome pai e mãe. Então assim, existem vários tipos de leis. Isso aqui é fichinha que eu estou falando. Existem leis no SUS para fazer a mudança de sexo de criança para mim, 12, 13 anos. Eles não conseguem operar pessoas que estão com câncer, que precisam de fazer uma cirurgia para tirar o câncer do seio, né? Às vezes a pessoa fica meses e anos esperando para fazer uma cirurgia importante, aí quer criar no SUS essa possibilidade de 13, 14 anos fazer mudança de sexo. Leis, tá tudo. Muitas vezes o SUS está tudo atrás das cortinas, mas está acontecendo. Então, se a gente não põe as pessoas certas, vai ser provado. E aí? Como é que ficam nossos filhos? Como é que fica a nossa sociedade? Se o negócio está feio, vai ficar pior. Perfeito. É verdade. As coisas estão se estreitando. Perfeito. Também.
Dentro da igreja, não pode. Vê se tem a ficha limpa, vê o partido que ele apoia, vê quais são as propostas dele. Tem esse cuidado, tá bom? Se a igreja ensinasse isso, a gente votaria melhor, né? Diz que a nossa nação é uma nação cristã, né? Então, se as igrejas ensinassem isso aos cristãos, as pessoas votariam melhor. Infelizmente, muitas igrejas escolhem um político e querem que todo mundo vote em quem escolheu. Isso é um erro, né? O voto é livre, você vota em quem você quiser votar. Então, eu não posso pegar uma pessoa e apresentar, esse aqui é o político da igreja, porque ele vai mandar verba fazer não sei o que para a igreja. Isso é errado, isso é vender a igreja. Não pode fazer isso. Agora, você conscientizar, tem que fazer, né? A conscientização, a orientação, isso precisa ser feito. Mas não escolher e determinar, todo mundo vota nisso. Aí já está abusando do direito que o cidadão tem que votar em quem ele quiser. Ok? Vamos lá, palavra e texto-chave. Na primeira epístola fala sobre o sofrimento, a gente já mencionou. Olha quantas vezes aparece a palavra sofrimento: 15 vezes ou mais, né? Então o povo estava sofrendo mesmo. Na segunda fala de conhecimento. Lembra? Eles estão combatendo os hereges gnósticos. Então Pedro está falando o quê? Conhecimento, busca conhecimento, né? É usado cerca de 16 vezes ou mais, tá bom? Qual o propósito? Na primeira carta, encorajar os cristãos dispersos que se encontravam em provações contínuas e ardentes. O negócio está pegando fogo mesmo, né? Então a primeira, encorajar. A segunda, havia perseguição de fora, que é o império, e subversão por dentro, ou seja, falsos mestres dentro da igreja. Ou seja, Pedro queria relembrar, despertar, confirmar e admoestar, né? Orientar acerca daquilo que era verdade e daquilo que não era, ok? Quem são os destinatários? São os cristãos dispersos nas províncias da Ásia Menor, tá bom? Aí na sua postura está um pouquinho diferente, porque está nos quadrinhos, mas à medida que você for lendo, você vai se localizando, tá ok? A data da escrita, a primeira foi entre os anos 64 a 65, e a segunda entre os anos 66 e 68 depois de Cristo, ok? Vamos agora para as epístolas joaninas. Quem quer dizer isso? Epístolas joaninas? Que João foi o seu escritor, tá bom? Que é a primeira, segunda e terceira epístola de João. Vamos lá, os destinatários. Bem, da primeira epístola, provavelmente foi uma carta circular às 7 igrejas da Ásia. Lembra as 7 igrejas da Ásia no livro do Apocalipse? Então, provavelmente, quando Pedro escreve a sua primeira epístola, a primeira carta, é também para essas 7 igrejas. Mas é uma carta que circulou, então não tinha uma pessoa específica, uma igreja específica. Ela foi circulando entre essas 7 igrejas, ok? A segunda, quem é o destinatário? A senhora eleita e seus filhos. Alguns creem que foi uma senhora cristã e sua família, outros acham que era uma igreja e seus membros. Senhora eleita, uma igreja e seus filhos e os membros. Não se sabe definir especificamente, tá bom? A terceira, ela é destinada a Gaio, ok? Que é o homem. Só para informação dos irmãos, quando a gente lê lá no Apocalipse as 7 igrejas da Ásia, são as igrejas localizadas em cidades. A igreja de Éfeso era a igreja que estava em Éfeso. Só para os irmãos terem esse entendimento, tá bom? Por exemplo, a igreja de Cariacica. Eu vou dizer que só tinha essa igreja lá, aqui, né? Só essa igreja aqui. A igreja de Cariacica é a igreja de Assembleia de Deus, entendeu? A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, são as cidades, tá? Só para os irmãos terem esse entendimento. Não é que o nome da igreja era Éfeso. A igreja de Éfeso, a gente pensa que o nome da igreja era Éfeso. Não. Havia a cidade de Éfeso e tinha a igreja cristã que estava em Éfeso. Foi mandada para lá, tá bom? Só para conhecimento dos irmãos. A de Esmirna, Filadélfia. Filadélfia era uma cidade, ok? Ou uma província, né? Mandou para a igreja de Filadélfia. Não é que o nome da igreja era Filadélfia. O nome do lugar era Filadélfia. Tinha uma igreja
igreja lá. Tá dando para entender? Só para conhecimento dos irmãos, para entender que não é o nome da igreja, é o lugar onde estava situada a igreja, tá? A segunda a gente já falou, e a terceira está destinada a Gaio, ok? Data da escrita. As três foram escritas entre 80 e 90 depois de Cristo, ou seja, foram os últimos escritos que nós temos no nosso cânon sagrado, tá bom? Os últimos escritos são do apóstolo João, ou seja, ele foi o último dos apóstolos a morrer. Ele não morreu na ilha de Patmos, que a gente pensa, tá? Ele morreu lá, tá? Ele morreu de velhice, tá bom? Então João, ele foi o último dos apóstolos a morrer. Vamos lá, a heresia conhecida como gnosticismo tinha infiltrado nas igrejas. Então essas filosofias, que era uma mistura de religiões, estavam se infiltrando nas igrejas cristãs. Os mestres heréticos, ou seja, tinham seus mestres, seus homens, né, estudados, inteligentíssimos, filósofos, pertenciam anteriormente à comunidade cristã, mas não havia sido crentes reais. Pois, é o que diz primeiro, sua negação da encarnação de Cristo na pessoa de Jesus. Eles não acreditavam na encarnação, né? Que Jesus, né, ele era o Cristo encarnado, né, o Messias, que o corpo dele era um corpo físico como nós. Eles não acreditavam nisso, eles combatiam isso. Isso é uma heresia. Eles eram pessoas iníquas, né? João fala da sua iniquidade e também da sua falta de amor. Mostraram que eles eram o espírito do anticristo. O que quer dizer anticristo? Anticristo. Contra Cristo. Então o espírito do anticristo já está no nosso meio, não é de hoje. Então as filosofias que criam-se aí, elas são filosofias anticristo, aquelas que vão contra a palavra de Deus, né? As ideologias que criam por aí, que vai contra a palavra de Deus, são anticristo, contra Cristo, ok? Então essas são o que fala, né? As cartas de João, primeira, segunda e terceira epístola. Qual o lugar da escrita? De Éfeso, né? Segundo Policarpo é um dos pais da igreja cristã, tá bom? Um homem muito importante para a igreja primitiva. Ele foi um seguidor de João e ele disse que João viveu e morreu em Éfeso, tá bom? Então ele não morreu na ilha de Patmos, né? Foi para lá velhinho, recebeu a visão do Apocalipse, mas ele não morreu lá, tá bom? Amém? Aí, após a morte da mãe de Jesus, né? Quando Jesus está ali na cruz, ele fala, olha para João e diz, eis aí a tua mãe, né? Mulher, eis aí o teu filho. Após a morte de Maria em Jerusalém, ele vai para Éfeso e ele termina os seus dias ali, tá bom? Tema das epístolas, a verdadeira fé e prática cristã, né? Ele fala também do cuidado com os gnósticos e também o problema da liderança da igreja. Quais são as palavras-chave das epístolas? Conhecer, saber, né? Que é usada 40 vezes na epístola. Ele está combatendo as heresias, né? Ele está falando sobre a verdadeira fé e prática. Ele está falando sobre problemas de liderança. Então ele está falando sobre o quê? Conhecimento, sobre saber, né? A gente só vai conseguir resolver os problemas da igreja se a gente conhecer, se a gente saber. Ou seja, a gente buscar conhecimento para resolver tudo isso, tá bom? Por isso que ele usa 40 vezes essas expressões nas epístolas. Outras palavras que são muito faladas por João nas suas epístolas: amor, né? E ele fala muito também do evangelho, né? Amor, luz, né? Ele fala Jesus é a luz do mundo lá no evangelho, né? Vida, verdade, né? A palavra verdade aparece nas 3 epístolas, né? E no evangelho, então, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? No evangelho de João, né? Mundo, permanecer, mandamento. Então, assim, João usa muito essas palavras que você também encontra lá no evangelho. É o mesmo escritor, tá bom? Vamos lá, qual é o propósito das epístolas de João? Né? Para completar o gozo dos receptores, para acautelar contra o pecado, para advertir contra a heresia gnóstica e para afirmar a vida eterna aos que creem em Jesus Cristo, né? Na terceira epístola, o objetivo do escritor foi elogiar os líderes Gaio e Demétrio, que andavam na verdade, e ele também reclamou contra o líder orgulhoso e mandão chamado Teótrefes, né? Ele reprova a atitude de Teótrefes. Então a gente percebe que os apóstolos,
eles chamavam a atenção, mas eles também elogiavam aqueles que agem de forma correta, né? O bom líder faz isso, né? O bom líder repreende que está errado, e a gente precisa fazer isso com sabedoria. Quando a gente falar em liderança, a gente já fala mais sobre isso, mas a gente também precisa elogiar o que está certo, né? Então todo liderado gosta de ouvir um elogio, sim ou não? É difícil não falar elogio daquele homem ali, tá? Quando ele me elogia, eu falo, até que enfim o elogio, hein? É difícil. Então, assim, todo liderado gosta de ouvir o elogio do seu líder, né? Líder, irmãos, não é só o pastor da igreja. A gente comete muito esse erro, não é só o pastor. Você pode ser um líder dos obreiros, você pode ser um líder dos jovens, você pode ser uma liderança no meio das mulheres, mesmo que você não tenha um cargo lá, entende? Mesmo que você não seja dirigente ou regente, mas você é uma líder, você representa Cristo no meio daquelas mulheres. Então, a gente precisa também saber elogiar, repreender quando está errado, isso é necessário para consertar, né? Isso a gente faz com sabedoria, e a gente precisa elogiar quando está certo. Os apóstolos faziam isso. Quem estava andando na verdade, quem estava, né, lutando, quem estava firme, era elogiado. Quem estava andando no erro, ou quem insistia nisso, não queria o acerto, era reprovado mesmo. Tá bom? Então são exemplos para nós. E a epístola de Judas. A gente não vai estudar agora o Apocalipse, tá bom? Não chorem, irmã Daniele. A gente vai focar no Apocalipse quando a gente estudar escatologia, tá bom? Então não chorem, calma, né? Calma que a gente vai se aprofundar ainda. Não comece a Bíblia pelo Apocalipse enquanto a gente... Pode contar, irmã Jane? Pode contar? A irmã Jane vai começar a ler a Bíblia pelo Apocalipse. Orientaram ela assim, né? Começa a ler a Bíblia pelo Apocalipse, tadinha. Ficou com a cabeça tão cheia. Até desistiu na época, né, irmã Jane? Ficou com a mente bem atrapalhada. Não comece pelo Apocalipse. Não é à toa que ele é o último livro da Bíblia. Não é à toa. Fiquei com medo e parei. Ela ficou até com medo. Tá vendo? Não entendi. Não entendi. E o interessante que... O convertido não tem condição, não pode. Agora entenda isso. O interessante é que quando a gente estudar e a gente se aprofundar, a gente vai ver que é um dos mais difíceis, talvez o mais difícil para se compreender. Mas é o que diz claramente que a igreja já venceu. Então a mensagem, por mais que ela é difícil de ser entendida, ela é a mais profunda. Está claro, a igreja venceu, Cristo já triunfou sobre Satanás. Então o que a gente vive aqui é só uma passagem. O sofrimento, a dor, os erros, os acertos, um dia vai acabar, né? A eternidade vai passar com Cristo lá, descreve a Nova Jerusalém, né? Que é maravilhoso, e está de forma muito clara: Satanás, o anticristo, todos os seus adeptos já perdeu. Agora a gente sabe, o nosso inimigo ele faz parte da resistência, né? Ele é oportunista, ele já perdeu, mas se ele tem uma oportunidade de carregar uns com ele vai carregar. Por isso que a gente está aprendendo aqui, né, a se fortalecer na palavra, né? Permanecer firme e fiel até a morte. E a gente vai receber a coroa da vida, tá bom? Epístola de Judas. Qual? Se os irmãos quiserem fechar a tela aí, porque vai entrar um, né? Isso, obrigada, viu? Só para passar, daqui a pouco a gente abre. Então o cheiro fica muito forte. Vamos lá, o autor. Provavelmente Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Se você não sabe, né, quais são os irmãos de Jesus, Marcos capítulo 6, versículo 3 diz, tá bom? Aí você marca lá na sua Bíblia, Marcos capítulo 6, versículo 3, diz, né, os irmãos de Jesus, que era Tiago, José, Judas e Simão. E as suas irmãs, ele também teve irmãs mulheres, tá bom? Então a Bíblia relata o nome dos irmãos de Jesus. A epístola de Judas é provavelmente também de um irmão de Jesus. O de Tiago é o irmão de Jesus, né? O Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. E a de Judas também é de um irmão de Jesus, ok? E perceba, eles não fizeram parte lá dos primeiros discípulos, né? Isso aí foi posteriormente. Não é o Judas que traiu isso aqui não, tá? Tem gente que pensa que é o Judas que traiu Jesus. Não é não. O Judas que traiu Jesus era discípulo, traiu. Infelizmente
suicidou, né? Esse Judas aqui era irmão de Jesus, não era discípulo de Jesus, não estava no meio dos 12, né? Mas posteriormente ele vai reconhecer Cristo como Senhor, assim como Tiago também, tá bom? E vão se tornar lideranças importantes para a igreja primitiva. Nós acreditamos que a família foi, né? Mas o que a gente tem de registro, né? Como ali no destaque foi Tiago e Judas, né? Mas provavelmente todos sim. Bom, vamos lá. Destinatários. Quem são os destinatários? Chamados, amados e guardados. Ou seja, todos nós, né? Essa é a única informação que temos. Entendemos que a mesma tinha por fim uma circular geral. A finalidade dessa carta era ser uma carta circular, ou seja, passar nas igrejas cristãs, ok? Carta circular, que é isso? Ela vai circular, vai para essa igreja aqui, depois vai para outra, é isso, tá bom? Quando fala de carta circular. Qual é a data? A data ela é indeterminada, mas provavelmente por volta de 65 a 70 depois de Cristo. Qual o local da escrita? É totalmente desconhecido. Não há menção em Judas, né, de um local onde ele teve escrito, e nem a tradição na história da igreja primitiva cita onde Judas teria escrito essa carta. Ok? Qual é o texto-chave? É o versículos 3 e 4, tá? Eu só tenho um capítulo, então você lê essa epístola, você já leu um livro na semana, maravilha. Lê um livro um dia só, né? Propósito principal, foi escrita antes de tudo para advertir a igreja contra os mestres imorais e as heresias alarmantes que estavam pondo em perigo a fé dos crentes. Então assim, ela tem um tema muito profundo, né? Ela é uma carta pequena, mas o tema dela é muito profundo, porque ela fala sobre batalhar pela fé, ok? As nossas armas não são humanas, não são políticas, né? As nossas armas não são carnais, não são físicas. As nossas armas são armas da fé, ok? Deus abençoe a sua vida. Nós estamos ali com a lista, mas aí quando eu peguei eu descobri que só tem 11 atividades, né? O varão foi lá imprimir, né? É de como mandar para alguns, né? E-mail. Tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos dar prioridade para os que já estão fazendo, né? Aí eu acredito que vai dar sim. Que alguns aqui estão chegando agora, tá bom? Tem como pegar para fazer um favor para mim, irmão, de Ezequiel? Essas folhas brancas aí. Isso, obrigada. Deu até uma dobrada aí, né? Deu tua bolsa assim. Tá. São essas aí mesmo. Que botou a bolsa e deu uma amassada. Aí distribui para os irmãos que já estavam, né? Oi? Mandar por e-mail. Então, quem tem pressa já, levanta a mão. Aí o irmão vai dar você agora. Por favor, o irmão Ezequiel, que também é cristiano, tá bom? Cuidado que tem até os cards da rifa tá no meio. Aí os outros eu mando por e-mail. Aí me lembra lá no grupo, tá bom, irmão Edésio? Manda pra mim, tá bom? Manda a lista pra mim por e-mail. Você me avisa se eu esqueço. Manda você me lembra também, tá bom? Amém? Uma cliente pegou? Tá, certinho. Então vamos orar, queridos? Quem quiser impresso já pega logo, tá? Os outros eu mando por e-mail, tá bom? Ok? Pegou também? Pode ir primeiro? Isso aí. Ó, o nome que achou 10 na prova, tá? Você deu cola pra ele? Ah, isso mesmo. Vai pra Maiara. O Maiara não é cola também, não. Isso mesmo. Porque a gente tem, eu tô aprendendo, então não compensa. Ah, não, parabéns. Você foi muito bem na prova. Parabéns, viu? Deus abençoe. Isso aí. Só dá uma ajudazinha, né? Isso mesmo. Parabéns, Deus abençoe, tá bom? Ó. Ó, o café é 2, 4, 6, tá? O varão ali é cafezinho, o café dele é bom, tá? Todo mundo fala. Isso. E aí, ó, semana que vem a gente começa a liderança, tá bom? Começar a liderança em nome de Jesus. Tá, vamos orar ao Senhor então e agradecer?
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos nesta noite, te agradecemos, Senhor, por tudo que nós aprendemos neste lugar. Muito obrigada, Senhor, pelas instruções, pelos ensinamentos. Espírito Santo, muito obrigada, porque Tu és o nosso Senhor, aquele que nos ensina todas as coisas, que nos dá a iluminação espiritual. Senhor, que os Teus filhos, os servos, venham permanecer firmes neste propósito, em conhecer e compreender a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, essa jornada até o fim. Nós cremos no grande crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Vamos tirar foto?